porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E talvez por ignorância ou por, de alguma forma, inconsequência, não entendeu a revelação da graça de Deus e tratou a graça de Deus como uma graça salvadora. E ainda que ela seja também uma graça salvadora, ela não é e não se resume à salvação somente. O que Tito está dizendo, o que Paulo está dizendo para Tito aqui é que a graça é muito mais do que salvar. A revelação da graça através da pessoa de Cristo, ela é suficiente para me salvar, mas ela é também suficiente para que a minha vida possa prosseguir nessa jornada. E eu ser equipado nessa jornada é exatamente pela mesma coisa que me tirou do pecado. Quando Paulo diz em 2 Coríntios, aquele texto clássico, capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta. Lembram disso? A palavra basta aqui não é só uma questão de suficiência, mas a palavra basta aqui é arkel, que significa aquele que é possuído de força, aquele que é infalível, aquele que é forte, é adequado, é suficiente, é aquele que defende, que repele, é aquele que está satisfeito, é aquele que está contente. Quando Paulo diz quando Deus afirma para Paulo, a minha graça te basta, não era que Deus estava penalizando Paulo por causa da fraqueza. Ele está dizendo, tudo o que você precisa para ser forte, a minha graça vai ser derramada sobre você. E tudo o que você precisar na sua jornada, você tem, porque a minha graça é suficiente para cobrir você. O que a maioria de nós não entendeu, e por não entender, não desfrutamos, é que a graça, ela começa na salvação, mas ela progride, ela avança, ela nos capacita na jornada e nos leva suficientemente capaz de nos levar ao lugar que Deus tem sonhado para a gente. Eu quero elucidar aqui para você coisas aqui essa noite que talvez sejam respostas de oração na sua vida. Porque alguns de nós estamos cansados de cair nas mesmas esparrelas dos nossos pecados. Alguns de nós já chegamos diante de Deus, já dizendo, Deus, eu estou te pedindo perdão, mas eu já estou cansado de te pedir perdão pela mesma coisa. É aquele homem viciado em pornografia, que ele tenta e luta contra isso, mas ainda assim, aquilo está dentro dele e não sai. E a oração dele é sempre, Deus, me perdoa, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu quero te dar uma boa notícia. Existe salvação para todo o pecado que você está cometendo e está lutando contra ele. Chama graça de Deus sobre a sua vida. O que você não entendeu ainda é que você tem acesso a isso. E pode viver isso. Se você entender isso. Hebreus capítulo 4, eu queria que você abrisse comigo. Nós vamos passear bastante na Bíblia, na noite de hoje, como foi na semana passada. Hebreus capítulo 4, verso 14, a Bíblia fala de um trono de graça. É como se Deus estivesse dizendo, eu tenho, não é a graça que te salvou não, eu tenho um trono, eu estou sentado, eu estou governando sobre a graça. Hebreus capítulo 4, verso 14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que Deus está dizendo? Quando a Bíblia fala de trono, ele fala de juízo. A Bíblia fala em Apocalipse sobre o grande trono branco de Deus, aonde Deus vai se assentar para julgar as nações, e todas as vezes que a Bíblia fala sobre trono, ele fala sobre juízo.
Mas agora Deus está apresentando um trono, e ele diz, meu trono é de graça. Não é porque é banal, mas é a graça que eu estou sentada, porque eu sei o que vocês sofrem. Eu sei quais são as necessidades de vocês, eu sei o que vocês estão passando, então eu tenho graça para derramar sobre vocês. E a Bíblia diz que a graça, ela é suficiente para que eu receba misericórdia. Dá uma olhada para o seu irmão, pergunta para ele, você precisa de misericórdia aqui hoje? Pergunta para ele, seu casamento precisa de misericórdia. Seus negócios precisam de misericórdia. Sua família precisa de misericórdia. Alguma coisa em você precisa de misericórdia. A Bíblia diz que o trono da graça é capaz de derramar misericórdia sobre você. Mas a Bíblia diz que ele também, a graça, nós vamos encontrá-la no momento da nossa necessidade. E aqui eu quero parar. Aqui eu quero parar. E se você entender só o que eu vou dizer aqui a partir de agora, a sua vida pode ser mudada. Quando nós nos convertemos, todos nós, se nós tivermos alguém para nos acompanhar no início, quem teve alguém no início da sua caminhada, alguém para te ajudar? Levanta a mão para mim. Lá no início, foi alguém que te ajudou. A gente sabe que sozinho a gente não consegue, mas alguém nos ajudou. E alguém disse para você, olha, agora que você converteu e conheceu Jesus, você tem que saber de uma coisa, você vai pecar. Você vai pecar. Mas quando você pecar, vai ler o livro de João. Alguém aqui já recebeu esse conselho? Vai ler o livro de João, a epístola de João, o evangelho de João, você vai conhecer o Deus do amor. Porque você precisa conhecer esse Deus de amor, porque você vai pecar, então muitas vezes você vai ficar frustrado. E isso talvez seja a mesma coisa de você dizer para alguém, olha, eu vou te emprestar a chave do meu carro, ele está lá fora, e fica tranquilo, você vai bater meu carro. Mas eu vou te dar o número do seguro. Aí no momento que você bater, e você vai bater, você liga para o seguro. Alguém que está começando a dirigir quer ouvir esse conselho? Alguém quer ouvir esse conselho? O que você quer ouvir? Fica tranquilo. Vai dar tudo certo na sua caminhada. Queria que você fosse um profeta na vida do seu irmão, falasse com ele, fica tranquilo. Vai dar tudo certo no final. Você pode dizer um amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Tudo vai dar certo na sua caminhada. Vai dar certo. Fica tranquilo. A questão é que nós aprendemos que todos nós pecaríamos, então nós precisávamos da graça de Deus, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. E por muito tempo a igreja se norteou sobre pessoas que pecam e precisam da graça para ser restaurada. Mas o que a Bíblia está dizendo é algo um pouco diferente. Ele está dizendo, ei, se você quiser algo para não pecar, você tem algo disponível para você que se chama graça. Essa graça que te perdoa é a mesma graça que te orienta e te capacita para no momento da sua fraqueza, você tenha força para dizer não. Ela não é suficientemente capaz de te perdoar. Talvez esse seja o que você precisa e eu preciso essa noite. Mas o que Deus está dizendo é, ei, se você entendeu quem eu sou, você não vai precisar nem disso, porque no momento da sua fraqueza, a minha graça vai ser derramada, e ali você vai ser forte, vai se adequar, e você não vai precisar pecar, porque o pecado na sua vida é um acidente, vai ser sempre um acidente. Deixa eu te falar uma coisa, você pode passar uma semana inteira sem pecar, você crê nisso? Eu acho que vocês não estão acreditando não. Vocês creem nisso? Você pode passar uma semana inteira sem pecar? A Bíblia não disse que você nunca pecaria. Mas a Bíblia também não disse que você pecaria todo dia. Se você é alguém que está passivo de pecar todos os dias, você está lá falando mal do seu vizinho. Todo dia você abre site pornográfico. Todo dia você reclama, você murmura. Todos os dias você faz uma fofoca. Cara, que Jesus é esse que você conheceu? Que você nem se envergonha disso. O que a Bíblia está dizendo é, oi, você vai pecar porque você é falível. Mas não precisa ser todos os dias, não precisa ser todas as horas. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre você.
E naquele momento que você achar que você está fraco, o Espírito Santo vai dizer, não, calma, campeão, respira. Olha, vira o rosto para o outro lado, ei, você não precisa passar por isso de novo. E aquilo vai te dar força, e a graça de Deus vai te envolver e vai te tirar do lamaçal do pecado. Jesus pode fazer e Ele quer fazer isso na sua vida. Só eu e você sabemos o peso de culpa que nós carregamos quando nós pecamos. Sabe ou não sabe? Você está indo bem. Sabe aquele avião, eu vejo a gente como um avião, aquele avião que está na pista de voo. Ele está começando a ir. E ele começa a pegar velocidade. E aí quando ele está começando a levantar voo, peca. Imagina que frustração. Você fala, eu não tenho nem condição de voltar lá atrás de novo. Eu nem quero, eu já sofri tanto, eu já tentei tantas vezes que eu não consigo. Deus está dizendo, ei, é porque você não entendeu, você não abraçou a graça ainda. Porque se você abraçar, na hora que o pecado vier e bater na sua porta, você vai ter força para dizer não. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que a partir de hoje, todas as vezes que vocês forem pecar, e você vai pecar, mas não vai ser todos os dias. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que o pecado vai ser um acidente na vida de vocês, nas nossas vidas. E todas as vezes que a gente estiver nessa posição de pecado, todos nós vamos abraçar a graça de Deus e no momento oportuno a gente vai ser livre das amarras do pecado, em nome de Jesus. Como que nós somos livres? A Bíblia fala sobre o pecado de forma muito contundente. A Bíblia fala da luta que nós temos contra o pecado. Hebreus capítulo 12, se você puder, eu queria que você abrisse. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A Bíblia está dizendo que existe um pecado que nos envolve, um pecado que nos atrapalha. Na Bíblia revista, Almeida Revista e Atualizada, ela diz, o pecado que nos assedia com tenacidade. Na tradução brasileira, o pecado que se nos apega. Na NVI, o pecado que nos envolve, como nós lemos. Na versão transformadora, o pecado que nos atrapalha. Na Nova Almeida Atualizada, o pecado que tão firmemente se apega a nós. Fato que existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. E o pecado é a denúncia que a nossa carne está vencendo. E o espírito está dando vazão para aquilo que a carne está falando. É exatamente isso que faz e aponta para a nossa natureza, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, a denúncia de algo que nos apega e nos atrapalha, é a verdade. Nós não podemos criar uma cultura de omissão pelo pecado ou nem mascarar os nossos pecados. Deixa eu te dizer uma coisa, a começar de mim aqui na frente, o pastor que vos fala, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Ponto final. Eu não estou dizendo que o seu pecado é maior ou menor do que o meu, porque a Bíblia não diz isso. Eu vou dizer para você que a consequência do seu pecado vai ser diferente do meu pecado. Mas todos nós precisamos entender que o pecado nos impede de encontrarmos a Deus, independente do nível que nós nos apresentamos. O pecado de uma mentira e o pecado de um assassinato, todos dois me afastam de Deus, ainda que a consequência de uma mentira e de um assassinato sejam desproporcionais entre si. Mas o pecado e a nossa natureza aponta para o mesmo lugar de distanciamento. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então a graça,
ela vem sobre nós para nos capacitar, para nos habilitar a encontrarmos novamente o nosso Senhor e Salvador. Mas ela não é só isso. Ela é muito mais do que isso. Ela não só abre o caminho, mas ela nos leva na jornada. Ela caminha conosco, ela vai se revelando todos os dias. Ela vai nos ensinando a vencer as nossas necessidades. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Eu queria muito que se você quiser anotar, anote, mas se você quiser abrir comigo, ainda que está passando no Data Show, queria que você abrisse. Para que a gente possa conferir e, de fato, a palavra possa falar com a gente. Não um pregador qualquer, mas a tua palavra, Jesus. Deixa ela falar com a gente aqui essa noite. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13 diz: E não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Pode repetir comigo? Comum. Pode dizer mais forte? Comum. E Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. Aleluia! Aleluia! Eu quero ensinar 3 coisas para vocês com relação ao pecado, ou à tentação. Primeiro, a tentação não é espiritual, não é o diabo que está te tentando, é a sua carne que está te tentando. Não existe tentação espiritual. Existem desejos desenfreados. Existem pessoas que dão vazão ao seu desejo e suas pulsões. Pastor, mas você não sabe, o diabo tá... Minha mãe falava, né? O diabo vem no sapatinho de algodão. Quem já ouviu essa está ficando velho igual eu. Vem com a bandeja de prata. Vem mostrar, tadinho do diabo. Ô diabo, tadinho dele, né? Tadinho nada, está queimado, repreendido em nome de Jesus. Mas o diabo vem sutil, mostrando para a gente uma vantagem no pecado. E quando eu vi, o diabo já tinha tomado conta de mim. Mentira. Foi você que decidiu abrir mão dos seus valores, da sua santidade, para caminhar com o pecado de mãos dadas. Não foi o diabo que fez nada na sua vida, foi você. A tentação que você julga ser tão difícil, ela é comum, segundo a Bíblia. Comum. Todos nós vamos passar por isso. Talvez você está aqui essa noite passando por isso. Eu quero dizer, ei, fica tranquilo. Você dá conta, porque a Bíblia diz que a tentação não será maior do que a sua capacidade de suportar a tentação. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Então deixa eu te explicar uma coisa, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Deus não vai te dar nada, o diabo não vai infringir, não vai violar a sua intimidade. Deus não vai colocar uma carga que você não tem capacidade de suportar. A sua luta é real, mas é comum. É natural. Está aqui, impregnado. Mas você não está enfrentando nada que você não tenha capacidade de suportar. Agora eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando tiver muito difícil, pergunta para a pessoa que está do seu lado, está muito difícil, irmão? Quando tiver muito difícil, a Bíblia diz que Deus vai te dar escape e livramento. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Deus vai dar escape e livramento para todos nós aqui essa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor. Deus vai te dar escape e livramento. Talvez a gente até cante isso no final. Dá para cantar? Todos nós receberemos escape e livramento da parte de Deus quando nós precisarmos. No momento da fraqueza, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado. O que Deus está dizendo? Ei, quando você mais precisar, eu vou abrir a porta que você precisa. Você vai entrar. E aquilo que está te afligindo não te afligirá novamente, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, 98% dos cristãos não entendem a graça como uma força capacitora, como uma arma a ser utilizada por nós. Apenas, segundo estatísticas, 2% acreditam.
Para que você entenda, quando você pergunta, e talvez você entrou aqui essa noite, e quando alguém te perguntou o que é graça, você disse favor imerecido. E de fato, favor imerecido. Você não merecia, e você merecia exatamente o contrário, mas Deus se revelou em amor e derramou a salvação dele sobre você. Amém, mas esse é o início. Esse é o primeiro passo. Esse é onde Jesus te transportou do império das trevas para o reino do Filho da sua luz. Foi o primeiro passo, o primeiro ato de Deus. Deus tem um segundo ato para fazer na sua vida. Deus é um Deus de segundo ato. Ele te tirou do império das trevas, mas agora Ele vai te ensinar a conduzir-te, a te conduzir no reino do Filho do seu amor. E você pode achar que isso é fácil. Não, não é. Você pode achar, não, é só eu abrir mão dos meus pecados. Talvez você está lutando contra pecado. Talvez você está aqui hoje e você já desistiu de muitas coisas na sua vida. De sonhos, de propósitos, de pessoas da sua família. Você olha e diz, não tem jeito. Para mim não tem jeito. Para a minha vida financeira não tem jeito. Para a minha vida espiritual não tem jeito. Para o meu casamento não tem jeito. Ei! Tem uma arma secreta disponível para você e é a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, e deixa eu te explicar, pecado não é só, deixa eu explicar para que você entenda, em nome de Jesus, pecado não é só transgressão, mas a palavra pecado significa errar o alvo. Tem coisas na nossa vida que a gente está tentando acertar, mas está errando o alvo de Deus. E o que vai te colocar no lugar, meu filho? A graça de Deus sobre a sua vida. Então, quando nós perguntamos para as pessoas o que é graça, a gente pensa que graça está atrelado à remissão de pecados, então a gente coisifica isso. A gente diz, não, graça é isso, e ponto final, mas graça, se Jesus que trouxe a graça nunca disse o que era, ainda que ele tivesse vivido, se ele mesmo não coisificou, como que nós falamos, não, graça é o favor imerecido de Deus. Não, graça eu preciso para pedir perdão pelos meus pecados. Graça no culto é graça e paz quando chega, e que a graça de Deus, e o amor do Pai, que a bênção apostólica no final, e a gente não conta com a graça no meio do caminho. A gente ouve sobre graça no domingo, na hora que a gente cumprimenta e na hora que a gente vai embora, mas a graça não faz sentido na nossa jornada. A gente está sempre pecando, a gente está sempre pedindo perdão, a gente está sempre querendo sofrer menos. A gente está sempre querendo pedir Deus faz alguma coisa. Me ajuda com isso porque eu não estou conseguindo sozinho. E ao invés de nós abraçarmos a graça, como a própria Bíblia diz, nós decaímos da graça. Nós saímos do lugar de sermos agraciados. Porque a gente desistiu. Porque a gente foi vencido pelo pecado. E talvez você está aqui hoje, e você é uma testemunha do quanto o pecado pode atrapalhar uma relação. Talvez você está aqui hoje, e você está sentado lutando contra pecado. Ainda que a sua roupa está bonita, seu corpo perfumado, seus sapatos brilhosos, mas lá dentro de você, você tem um buraco que fede. Algo que você não diz para ninguém. Algo que você tem vergonha de falar, mas algo que vai tragando você por dentro, porque você não consegue encontrar respostas para sair disso. E talvez sejam questões pessoais, possam ser questões emocionais, pode ser questões espirituais, independente se algo dentro de você está tragando a sua vida, está te dominando, está dando nome e rotulando você por dentro, aonde todo mundo diz que você é algo, mas quando você olha para dentro de você, você diz, cara, não sou nada disso do que estão falando, é só uma capa. A Bíblia chama isso de sepulcros caiados, e me perdoe se te ofendo, mas a Bíblia diz isso, e eu vou dizer exatamente como a Bíblia diz, são bonitos por fora, mas podres por dentro. Só tem beleza externamente, porque a graça te tirou do lugar, mas não mudou a sua vida de dentro para fora, só de fora para dentro.
Te ensinou a não dar bom dia, dar paz do Senhor. Te ensinou a não usar roupas curtas, mas roupas compridas. Te ensinou a ter um vocabulário diferente. Te ensinou a sair do boteco e ir para a igreja, mas não mudou você por dentro. Não te deu visão, não te deu propósito, não te deu ferramentas para que você crescesse nisso. Pelo contrário, te colocou como um dois de paus no canto da vida. E você está esperando morrer para ir para o céu. Eu quero dizer que isso é muito pouco. Se a salvação fosse o propósito de Deus, todos os homens que levantassem as mãos e aceitassem Jesus seriam levados para o céu subitamente. A salvação não é o fim de todas as coisas, ele é o começo do propósito de Deus que vai prevalecer sobre a sua vida. Você crê nisso? E o que vai te levar a isso é a graça de Deus. Não pense você que as suas forças, seu conhecimento, sua capacidade, não. A Bíblia está dizendo que é a graça que vai nos levar de forma piedosa, como o livro de Tito diz. Ele vai nos levar, ele vai nos ensinar a renunciar às impiedades e às paixões e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. O que Paulo está dizendo? É a graça que vai te conduzir. E você achando que era a sua teologia. Que pena. 1 Pedro, capítulo 4, eu queria que você abrisse comigo, por favor. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua multiforme ou de múltiplas formas. Cada um exerça o seu dom que recebeu para servir os outros, administrando a graça na sua multiforme maneira de agir. Ou seja, meu irmão, meu amigo, a graça de Deus, ela não tem um nome, um rótulo ou apenas uma ação. Aquilo que você precisa, a graça de Deus é suficientemente capaz de te alcançar. Independente do contexto, ela é completamente capaz de te alcançar aqui essa noite. Talvez você pense, pastor, mas o que eu preciso essa noite é encontrar com esse Jesus. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça nós somos salvos. Ele está dizendo, se você precisa de salvação, a graça de Deus vai te encontrar no seu caminho. E talvez você pense, mas isso é só não. Tito diz, no texto que nós lemos para iniciar a palavra, por conta da graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensatos, justos e piedosos. O que a Bíblia está dizendo? Que a mesma graça que te salva é a mesma graça que te transforma. Que o que você precisa, na área que você precisa, que você já está dizendo, Deus, eu já estou tentando e não estou conseguindo, essa graça que te santifica, que te limpa, que te lava, a que te salvou, pode fazer isso por você aqui essa noite. A Bíblia diz também, em Romanos, capítulo 5, verso 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem abundante graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A graça que te salva e que te santifica, segundo o texto de Romanos, também te fortalece. No momento da sua fraqueza, no momento que você não está dando conta, no momento que você está lutando e suas forças se esvaíram, a Bíblia diz, olha, da mesma forma que a morte foi perdida por Jesus, ela também vai te encontrar, Jesus também vai te encontrar e vai te fortalecer e vai te dar justiça, abundância e te fazer reinar junto com Ele. Então ela te salva, ela te fortalece, te santifica. Mas a Bíblia também diz, em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, que diz, Deus pode fazer-nos abundar em toda graça. Fala para o irmão que está do seu lado, abundância. A fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra.
Então, Paulo está dizendo, olha, a graça que me salva, que me santifica, que me transforma, é a mesma graça que me preenche, que me dá provisão. Pergunta para quem está do seu lado se está precisando de provisão. Em alguma área da sua vida. A Bíblia diz que a graça vai superabundar, vai abundar em toda boa obra na sua vida. Então ela vai te prover naquilo que você precisa. 1 Pedro diz, capítulo 4, servis uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, o que Pedro está dizendo é uma coisa que talvez a gente não leve isso na brincadeira, mas é verdade. A gente olha para pessoas, principalmente da nossa família, e a gente não tem vontade nenhuma de ajudar essas pessoas. Verdade ou mentira? Se a gente olha para pessoas que pisaram no nosso calo durante o nosso trajeto, você tem vontade de ajudar essas pessoas? Sim ou não? Mas Deus está dizendo que pela graça que é vinda sobre você, aprendei a servir uns aos outros. Então você não serve porque você é bonzinho. Você serve porque a graça de Deus foi derramada sobre a sua vida. Então não tem negociação. Se te feriram, a graça vai superabundar na sua vida e vai te dar condição de servir até mesmo aqueles que te traíram, que te apunhalaram, aqueles que te machucaram. A graça de Deus foi suficiente, capaz de salvar você. Salvar você. Olha para você, dá uma olhada para si mesmo. Eu vou dar uma olhada para mim. Imagino se eu não tivesse encontrado a graça de Deus na minha vida. Ô irmão, eu estava perdido. Estava morto. Mas a graça misericordiosa de Deus me alcançou. E te alcançou. Se ela foi capaz de te alcançar e me alcançar, ela é capaz de te ensinar a servir as pessoas que não servem para você, mas servem para Deus. Porque todos nós, de alguma forma, servimos a Deus para um propósito. E só pela graça é que nós vamos conseguir enxergar essas coisas. A minha oração aqui essa noite é para que a graça que nos salva transmita perdão de Deus para você essa noite. Se você puder, levanta a sua mão. Eu quero orar com você aqui, antes da gente levantar. Mas eu quero profetizar sobre você que essa graça que te salva, você possa sentir a transmissão do perdão de Deus sobre a sua vida aqui agora, em nome de Jesus. Você que está lutando contra pecados aqui essa noite, você que já conhece Jesus, mas ainda assim está lutando, a mesma graça que te salvou vai ser a mesma graça que vai te santificar aqui essa noite, em nome de Jesus. Santificar teus caminhos, vai te dar força para vencer o mal pela raiz dentro de você. A graça que te santifica vai ser a graça que te fortalecerá, porque o poder de Deus vai operar através de você também, em nome de Jesus. Que você receba essa transmissão de poder de Deus para ser fortalecido aqui essa noite. Para você que precisa de provisão, que a graça de Deus possa ser generosa com você. Ser generosa em toda boa obra na sua vida. Para tudo aquilo que você tem uma causa, que Deus possa derramar a graça dele, que vai superabundar coisas sobre a sua vida, generosidade de Deus sobre a sua vida. E para você que está tentando servir a Deus de alguma forma, servir os seus irmãos, que a graça de Deus essa noite possa derramar a habilidade do céu sobre você. Talvez você está aqui hoje e fala, Deus, eu queria tanto ajudar as pessoas e não sei como, mas a graça de Deus vai ser a resposta para a sua vida e para a sua jornada. É pela graça que você vai descobrir como Deus e o que Deus quer e como Deus quer fazer algo sobre a sua vida. Deus vai usar as pessoas mais improváveis. Deus vai levantar os improváveis pela graça de Deus aqui essa noite, em nome de Jesus. Você que se sente um improvável, eu quero dizer que você receba a transmissão da habilidade de Deus, que é a graça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que essa graça que começou na sua jornada, lá quando você conheceu Jesus, possa te levar até o fim de todas as coisas. Porque ela é a ferramenta, é a arma de Deus, é a capacitação de Deus,
para lavar e remir o homem, para apresentar um homem pronto para o Senhor Jesus na eternidade. Então a nossa oração essa noite é que a gente nunca se desapegue dessa graça de Deus, que a gente nunca se esqueça da graça de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia.